Isso. Graças e paz, irmãos. Bom dia. Estão todos felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, vamos ler aqui um texto da palavra. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo número 3. Atos, capítulo 3. Nós vamos ler aqui a partir do verso 1, alguns versículos, para a nossa reflexão na parte dessa manhã. Nessa parte da manhã, onde eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? O poder que provém de Deus e não de nós. Amém? Atos capítulo 3, verso 1 diz assim: Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho prata e ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou no templo com eles, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Pai, nós te louvamos nessa manhã, pela oportunidade de estar na tua casa, na sua presença, em poder falar do teu amor, falar da tua palavra. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade em nós, através de nós, para falar aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam abertos, atentos a Deus amado, a receber esta palavra, essa semente tão poderosa da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Hoje eu quero falar um pouco desse texto, de Atos capítulo 3, é um capítulo bastante conhecido de todos, mas é um dos textos que Deus tem falado muito comigo durante todo esse tempo da minha ausência aqui do altar, em poder estar aqui ministrando a palavra. Como muitos sabem, estou cuidando aí da minha saúde e estou quase 100%, estou melhorando a cada dia. E eu sei que o Senhor está cuidando de mim, como está cuidando de todos nós. E eu agradeci aqui no domingo à noite os irmãos, né, pelo apoio, pelas orações. E quero fazer isso nessa manhã também. Agradecer aqueles que não estavam presentes no domingo passado à noite, pelas orações de vocês, pelo carinho, pelo apoio, por tantas mensagens que eu recebo. E muitas delas eu confesso que eu respondo uma semana depois. Algumas eu esqueço, mas me perdoe. Não é por descaso, não é porque acaba às vezes esquecendo mesmo. Mas durante esse tempo, um tempo muito precioso, um grande desafio tem sido, mas também eu tenho buscado a Deus como de costume, lendo, buscando na palavra, e o Senhor tem falado de diversas formas, trazido muitas coisas ao meu coração, em relação à minha pessoa, à minha família, em relação à igreja, aos planos e projetos, né, que nós temos. E, como eu disse, esse é um dos textos, são muitos, né, espero poder pregar muitas vezes, e cada dia, né, poder falar um pouco a respeito do que Deus tem falado ao meu coração. Aceitar o chamado e o desafio, né, do chamado de Deus, às vezes implica em falar de cura quando nós estamos sangrando. Essa é uma mensagem, um texto, pequeno texto que tem rodado aí em muitas redes sociais, e eu recebi essa palavra essa semana, né, que o desafio, né, o aceitar o chamado, às vezes é falar de cura enquanto nós estamos sangrando. E eu sei que, eu não estou sangrando não, sangrando no sentido da palavra os desafios, né, que a gente enfrenta, e eu sei que todos vocês, a maioria aí, já passou por muitos desafios, estão passando, mas eu sei que Deus está cuidando de todos nós. E nós sabemos que esse poder que nós vamos falar um pouco sobre ele aqui, o capítulo 3, o capítulo 4
de Atos enfatizam o poder no nome de Jesus. E o nome, ele não implica somente em uma identificação, mas no caso do nome de Jesus, ele fala de autoridade, de poder. O próprio Jesus falou em Mateus 28, 18, que todo poder foi dado a ele nos céus e na terra. Então, o nome de Jesus, ele tem poder. E é justamente no nome de Jesus que Pedro e João vão curar esse paralítico, né, ou esse coxo, que todos os dias era levado à porta do templo para ali pedir esmolas, já que nessa época não tinha ajuda do governo, e os paralíticos, né, ou as pessoas que tinham qualquer problema físico, eram colocados ali para pedir esmolas. E esse era um deles, que a Bíblia diz que desde o ventre da mãe ele era coxo. Lá em Atos capítulo 4, verso 22, vai dizer que ele tinha 40 anos de idade. Então, 40 anos, esse moço não tinha experimentado ainda andar de uma forma perfeita, até o dia que Pedro e João parou na frente dele. Esse capítulo 3 de Atos, ele acontece logo após a ascensão de Jesus aos céus e o começo da igreja cristã. E ele pode ser dividido em mais de 3 partes, mas eu quero nesta manhã dividir em apenas 2 e quero ser breve aqui com a minha palavra também. Pedro e João, eles iam todos os dias ao templo, como era de costume dos judeus, e os cristãos também durante o primeiro século, durante uma boa parte do tempo, eles continuaram, mesmo conhecendo a Cristo, pregando sobre Cristo, eles continuaram indo ao templo nas horas regulares de oração ali dos judeus, às 9 da manhã, às 3 da tarde e ao finalzinho do dia ao pôr do sol. E nesse contexto, nesse episódio que nós estamos lendo aqui, Pedro e João estavam indo às 3 horas da tarde para a oração ali no templo. E quando eles estão passando por essa porta, eles vão se deparar com esse moço que estava ali pedindo essas esmolas. E esta primeira parte desse capítulo, que eu quero apresentar nesta manhã, que vai do versículo 1 ao versículo 11, que vai estar falando diretamente sobre a cura, o poder de Jesus aqui para curar e transformar a vida de uma pessoa, não somente uma cura física, mas uma cura emocional, uma cura espiritual, que foi o que aconteceu com esse moço. Já visto que quando nós lemos todo o capítulo, né, são 25 versículos, e nesses que nós lemos, nós percebemos que logo após ser curado ali, receber a palavra de poder ali, né, expressa por Pedro, no nome de Jesus, e ele ser curado, eles ajudam ele a se levantar, né, a firmar ali os tornozelos, e logo em seguida, a Bíblia diz que ele entra no templo cantando, saltando e louvando a Deus, por causa daquele grande milagre que ele recebera ali, e a alegria que ele sentiu, né, em ser curado e em poder entrar no templo, porque ele não poderia, uma pessoa com qualquer tipo de deficiência física, não podia entrar no templo, não podia prestar lá a sua oração, a sua adoração no templo, ele era impedido disso. Então, durante muito tempo ali, creio eu, que ele não só esperava uma esmola, ou quem sabe, talvez nem passou pela cabeça dele em receber uma cura física, mas quem sabe ele sonhava, ele desejava entrar naquele templo e poder ali junto com seus irmãos, com os judeus, poder ali prestar a sua adoração, fazer ali o seu momento de oração dentro do templo. Isso também vai proporcionar a ele essa cura, essa oportunidade de poder entrar e estar junto ali com os apóstolos. E essa cura, quando nós lemos no texto, dessa primeira parte que nós estamos falando, nós percebemos que gerou, as pessoas que viram aquele milagre, elas ficaram perplexas com aquilo, ficaram assombradas, como assim? Ele coxo há tanto tempo e de repente agora ele está andando, está saltando, a Bíblia diz que ele estava saltando e louvando a Deus. E é interessante que esta cura, ela não só abriu um caminho, né, que é a segunda parte, a partir do verso 12, foi uma oportunidade que os apóstolos tiveram, que Pedro teve para pregar o Evangelho, falar sobre o nome de Jesus, mas também ela gerou perseguição. E aí a gente entende que ter essa autoridade
esse poder em nós, né? Por isso o tema da palavra foi tirado lá da palavra, quando Paulo diz, né, que nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, de Deus e não nossa. E ter esse poder em nós, essa essência desse poder de Deus, ter o Espírito Santo em nós, que foi enviado por Jesus, né, após ele subir aos céus, isso gera muitas responsabilidades, muitos desafios, e também gera até nos dias de hoje uma forma diferente, principalmente no Brasil, uma forma diferente, mas gera ainda muita perseguição. E para eles não foi diferente. Por causa daquela cura, eles foram questionados, começou uma perseguição também contra Pedro e João, ao ponto de serem presos, né? Mas foi uma grande oportunidade que eles tiveram para propagar o nome de Jesus e pregar a respeito de Jesus. Atos capítulo 2, verso 47, a última parte desse versículo, ela é muito interessante porque logo após a descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, e Pedro fazer aquela bela pregação ali, né, gerando 3.000 almas para Cristo, a Bíblia vai dizer que o Senhor acrescentava todos os dias o número daqueles que haviam de ser salvos, por causa do poder do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho, por causa da explanação do Evangelho, do nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus. Quando nós olhamos para Pedro e João, nós aprendemos com eles algumas coisas. A primeira delas, que a Bíblia diz, o primeiro versículo que nós lemos, que era de costume deles. Eles não foram ali no templo naquele dia para orar, e logo em seguida, após uma oração, embora Deus tenha todo o poder de fazer isso, Ele faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e de repente eles se deparam com aquele homem, que possivelmente eles já haviam visto ele ali várias vezes, muitas vezes, naquele local, e naquele dia foi algo muito especial, e a Bíblia diz que era de costume deles. Então entendemos que todos os dias eles estavam em oração. Pedro e João, eles permaneciam em oração. Não somente como no dia de Pentecostes, que estava lá os 120, permanecendo lá, perseverando em oração, esperando o Espírito Santo que Jesus havia prometido, mas continuamente Pedro e João estavam em oração. Eles haviam seguido Jesus durante todo o tempo do ministério de Jesus, tiveram uma intimidade, um relacionamento estreito com Jesus, viram Jesus realizar muitos milagres, muitas maravilhas, experimentaram de tudo que eles puderam experimentar perto de Jesus, juntos com Jesus, enviados por Jesus, e agora é o primeiro milagre que eles realizaram. O primeiro milagre registrado aqui por Lucas em Atos capítulo 3, realizado por Pedro e João. Quando aquele moço olha para eles e pede uma esmola, ele não esperava uma cura, ele nem imaginava isso, tenho certeza, ele nem imaginava uma cura, ele não imaginava receber muito dinheiro de Pedro e João, eram pessoas simples, mas quando ele pede, me dê ou me dá uma esmola, um dinheiro, Pedro e João, a primeira coisa que eles fazem é olhar um para o outro. Estamos aqui em unidade, estamos no mesmo pensamento, estamos no mesmo propósito, estamos ligados no mesmo Deus do céu. Não se sabe ao certo, a Bíblia não diz o que passou na mente deles, o que eles comentaram antes, mas talvez eles pensaram, olha, Jesus realizou muitos milagres, nós participamos, nós vimos Jesus, como em Marcos capítulo 2, por exemplo, um texto que eu gosto muito, quando aquele paralítico é levado por 4 homens e é descido pelo telhado diante de Jesus. Aqueles 4 homens tinham fé suficiente para que Jesus curasse aquele paralítico. E os discípulos estavam lá e viram isso. E Jesus olha para ele, olha, está perdoado os teus pecados. E logo em seguida, houve no coração daquelas pessoas questionamentos. Quem é esse que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar. E Jesus olhando para dentro do coração deles, daquelas pessoas que estavam ali, Jesus diz assim, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele diz ao paralítico, levanta e anda. Aquele paralítico foi curado ali por causa da fé daqueles homens. Talvez Pedro e João lembrou disso, e Jesus não estava olhando para aquele paralítico na porta formosa, a porta principal da entrada ali do templo, a mais bonita, feita ali com um metal, um bronze polido, brilhante, maravilhoso, uma porta grande, que destacava.
Jesus não estava olhando somente para a cura física daquele homem, mas para dentro do coração dele e do desejo dele. Pedro e João olham um para o outro, em comunhão com Deus, em comunhão um com o outro, e olham para aquele paralítico e diz: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro. Nenhum dinheiro que aquele moço recebeu até aquele dia pôde mudar a vida dele. O templo não pôde mudar a vida dele. Os sacerdotes que entravam e saíam todos os dias não puderam mudar a vida daquele homem. Os fariseus, os escribas também não, os amigos não, os parentes também não. Mas naquele dia, Jesus resolveu fazer um milagre na vida daquele moço. E quando Pedro e João olham para ele, dizem: olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos? Convicção. Olha o que nós temos em nós. Olha o que está dentro de nós. Um poder que vem de Deus, o poder que provém de Deus e não de nós. O que nós temos dentro de nós, isso nós podemos te dar. O que tem dentro de você, meu irmão? O que tem dentro de nós? Qual o poder que nos move? Qual o poder que move a igreja? Qual o poder que nos mantém de pé? Qual o poder que transforma vidas através da palavra que eu e você pregamos? O poder, a autoridade do nome de Jesus. Por isso eles dizem: olha, não temos prata e não temos ouro, mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Aleluia. Esse poder, queridos, que tem me mantido de pé. Esse poder que tem mantido você de pé. Nessa primeira parte, nós aprendemos com Pedro a convicção, a fé, a autoridade do nome de Jesus, o poder para transformar vidas. E quando lemos toda a palavra, entendemos que esse poder está disponível à igreja na pessoa do Espírito Santo, porque Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo e que os discípulos, os apóstolos, a igreja receberia poder ao descer sobre ela o Espírito Santo. Irmãos, nada mudou da parte de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Continua sentado no alto e sublime trono, continua olhando para mim, para você, para a nossa família e para essa cidade. Nós mudamos com o passar do tempo. As pessoas vão mudando, as pessoas vão se desanimando, às vezes vão perdendo a fé, vão deixando de buscar, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de clamar a Deus e muitas das vezes deixando até de acreditar. E por isso, muitas das vezes, nós não temos coragem de olhar para uma pessoa e não somente profetizar uma cura física, porque não foi o papel principal de Cristo quando ele veio aqui. Foi transformar a vida do homem, do ser humano, foi trazer a salvação. Mas esse poder, queridos, para pregar o Evangelho, ele está em mim, está em você. Por isso a necessidade. Essa cura, ela abriu uma porta gigantesca para que os discípulos ali pudessem pregar o Evangelho a muitas pessoas. Essa cura física e emocional e espiritual gerou uma oportunidade. E com isso nós aprendemos também com Pedro e João a aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Eu não sei vocês, mas eu já deixei passar muitas oportunidades assim, bem batidas, sabe? Às vezes em um determinado local, a pessoa olha para você e fala assim: ah, você é crente? Ah, sou, glória a Deus, aleluia. Eu sou, glória a Deus, aleluia. Aí eu estou com esses problemas aí, tá? Ah, é mesmo? Pois é, eu também estou. Eu também estou com problema, quem não está, né? Mas são oportunidades que nós deixamos passar, e assim nós não falamos desse poder transformador da palavra de Deus. Isso, aquela cura chamou a atenção de muitas pessoas, que focaram em Pedro e João, focaram naquele moço que agora estava saltando para todos os lados, e eles começaram a questionar: como assim? Como isso pode acontecer? E é justamente nesse contexto que vem a segunda parte, onde Pedro aproveita este momento, explicando que foi o poder de Jesus, ressuscitado dentre os mortos, que transformou a vida daquele homem. E é interessante que ele tira o foco da cura física daquele homem, e ele começa a pregar e a falar, e chamar aquele povo ao arrependimento. Vocês judeus, vocês que crucificaram o Cristo, o Filho de Deus, preferindo soltar um criminoso, um assassino,
e a condenar o Filho de Deus. É esse Jesus que Deus ressuscitou dentre os mortos, esse Jesus que vocês crucificaram, que ressuscitou dentre os mortos, é no poder dele que esse homem foi curado. E ali surge uma linda pregação, uma explicação do texto, da palavra, e isso nos traz esse grande ensinamento, o desafio da nossa fé, em aproveitar as oportunidades, para independente de quem seja o público, independente de quem sejam as pessoas e o local, de pregar e falar do amor de Deus. Esse capítulo nos deixa muito claro que o poder que a igreja tem nas mãos é um poder transformador, um poder de transformar vidas de pessoas, um poder na pregação da palavra, com o Espírito Santo nos auxiliando e transformando vidas físicas, espiritualmente e emocionalmente. Nesta manhã, queridos, é só uma breve reflexão. Eu não quero demorar muito aqui nessa palavra, como eu falei para vocês no início, mas eu queria e quero que, em nome de Jesus, todos nós despertemos para isso, que mesmo em meio às dificuldades que nós estamos passando, que você estiver passando, que a igreja estiver passando, que as famílias estiverem passando, nós nunca venhamos perder essa convicção desse poder de Deus que está na nossa vida, desse poder do Espírito Santo que nos move de um lado para o outro, a palavra de Jesus, quando ele diz, olha, todo poder me foi dado, e agora ele diz, vocês vão receber poder ao descer sobre vós. Jesus está dizendo, o poder que me foi dado, eu vou repartir com vocês, eu vou entregar para vocês, para que no meu nome, no nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder e toda a autoridade, pessoas possam ser transformadas, pessoas possam conhecer o amor de Deus, pessoas possam, como famílias inteiras, servirem esse Deus que nós servimos. O que transforma a vida das pessoas, e nós percebemos nesse texto também, nunca foi e nunca será o dinheiro, nunca foi e nunca será o templo físico, nunca foi e nunca serão os rituais, 2, 3, 4 vezes ao dia, nunca foi e nunca será. É a convicção, a fé no nome de Jesus, que tem todo o poder para transformar vida de pessoas aí fora, como transformou a minha vida e a sua. Você crê nisso? Amém? Uma breve reflexão. Não vou me estender nessa manhã. Vamos parar por aqui. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Pessoal do louvor, boa parte está lá no... Pode ficar, Vinícius. Vinícius, pode ficar. Pode ficar, nós vamos já encerrar aqui. Boa parte dos meninos estão lá dando aula. Eu quero orar nessa manhã. Eu quero, com muita gratidão no meu coração, agradecer a Deus, porque estar aqui nessa manhã, para mim, pessoalmente, é um grande desafio. Está sendo um grande desafio. Mas eu louvo a Deus, porque é uma oportunidade que o Senhor está me dando, está nos dando, e eu estava ansioso para esse dia chegar, né, José? Ansioso, por muitas dificuldades aí, mas creio que uns 70 dias, acompanhando os cultos, as lives, trabalhando um pouco em casa, um pouco aqui, mas com muita vontade de estar aqui junto com os irmãos, ministrando a palavra. E hoje eu vim com esse propósito, somente de ler esse texto, falar um pouco do poder no nome de Jesus, que é muito claro nesse texto, que é o que Pedro e João usam ali na porta do templo, para que esse moço fosse curado. Mas Jesus, irmãos, em todo o ministério dele, tudo que ele fez, todas as curas, foi com um propósito. Os apóstolos também. E que tudo que nós realizarmos também tem o propósito principal, que é ganhar almas. O propósito dessa cura, desse moço, foi uma bênção, glória a Deus, né? Que maravilha, poder entrar no templo saltando e pulando, coisa que ele nunca tinha feito antes. Mas aquela oportunidade, aquela cura, abriu um grande caminho para que o evangelho fosse pregado e muitas pessoas se arrependessem dos pecados. Sempre precisa ser assim, irmãos. As nossas mensagens, as nossas pregações, chamado ao arrependimento. Foi a pregação dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, da igreja primitiva e nosso também. Chamaram ao arrependimento não somente as pessoas lá fora, para conhecer a Cristo,
mas a nós também, todos os dias, arrependimento diante de Deus. Confessar as nossas culpas, os nossos pecados ao Senhor. Crer que todos os dias o Senhor, Ele tem nos auxiliado, Ele tem nos ajudado, Ele tem estado conosco, Ele nunca nos desamparou. Nunca vai nos desamparar. Em todos os momentos difíceis da minha vida, queridos, não teve um sequer que eu não experimentei o cuidado de Deus de alguma forma. Seja através de pessoas, eu falo sempre lá em casa com as meninas, com a Josi, com diversos irmãos, que nós precisamos, irmãos, ver Deus nos detalhes, naquelas coisas mínimas que muitas pessoas não ficam atentos. Às vezes fica esperando coisas grandiosas acontecer. E Deus está falando nos mínimos detalhes. Quando uma pessoa me manda uma mensagem, quando vai lá em casa, quando dá um abraço, sabe? E isso, eu estou experimentando isso. Uma irmã, que nós temos muito carinho e consideração por ela, ela me mandou um áudio no dia 11 de abril, um áudio de 14 minutos e 22 segundos. E esse áudio ela falou muitas coisas, e uma das coisas que ela falou que me marcou muito, falou assim: Pastor César, entenda uma coisa, esse tempo que você está em casa, é um tempo para você ser cuidado pelo Pai, você é um filho amado. Irmãos, aquilo ali eu chorei, né? Você é um filho amado, é um tempo para você ser cuidado por Deus, é um tempo de descanso, é um tempo de ouvir a voz de Deus. E assim, de experimentar mais de Deus também, estreitar mais o relacionamento. E muitas pessoas que foram lá em casa, elas não têm ideia, quando elas saíram, de como aquilo foi assim, um bálsamo para a minha vida e para a minha família. Porque Deus sabe, né, mais a fundo, de forma muito mais profunda, o que realmente estou passando. Eu vou dizer, estava passando, estou indo no finalzinho, né, José? Mas assim, foi um tempo muito difícil, mas um tempo muito bacana com Deus o tempo todo. Rapidamente, o dia que o Michelo pregou aqui na conferência, na parte da manhã, eu estava lá em casa acompanhando, e foi uma experiência única, algo que nunca tinha acontecido comigo naquela proporção. Eu ajoelhei lá em casa, no carpete lá na sala, diante assim da pregação, ajoelhei chorando e orando, e sentindo a presença de Deus. Estava sozinho em casa, e de repente ali dentro de casa, eu de ajoelhado, eu já estava com a boca no chão, depois levantei, em pé, andando em todos os quartos da casa, nos banheiros, e falando em línguas, e cheio de Deus. Assim, Deus trouxe um renovo tão grande na minha vida, mas tão grande na minha vida naquele dia, que depois, e racional, é lógico, eu fiquei até preocupado, para os vizinhos devem achar que tem um cara doido aqui dentro dessa casa, porque assim, chegou assim, alguns gritos de glória a Deus lá dentro de casa. A minha família aqui, eu lá sozinho, mas eu tenho certeza que espiritualmente, o Senhor comigo ali, os anjos do Senhor ali, e uma presença magnífica, maravilhosa da presença do Senhor, de Deus ali comigo naquele tempo. Então nós temos experimentado, e eu sei que muitos de vocês, esse cuidado de Deus. E estar aqui hoje, irmãos, é uma alegria imensa em meu coração, de poder ministrar essa palavra, e focar principalmente nessa segunda parte, e que você fique com isso em seu coração também. O poder do Evangelho, o poder que vem de Deus para as nossas vidas, e que nós precisamos propagar, independente se vem perseguição ou não, lutas ou não, enfermidades ou não, toda oportunidade que tivermos, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, e crer também que Deus, Ele continua tendo poder para curar qualquer tipo de enfermidade física, emocional, e renovar as nossas vidas, restaurar, transformar famílias inteiras, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero agradecer a Deus. Pai santo e querido, muito obrigado por esse privilégio de poder estar aqui na sua casa nesta manhã, em poder ministrar a tua palavra e falar do nome e o poder no nome de Jesus. E assim, Deus, como o Senhor usou Pedro e João, o Senhor continua usando a tua igreja, continua nos usando nessa terra. Há poder no nome de Jesus. Eu sei, Pai, que o Senhor continua curando enfermidades físicas, emocional, espiritual, restaurando vidas, restaurando famílias inteiras, e que o Senhor continua com as tuas boas mãos sobre a tua igreja, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse texto lido aqui nesta manhã, por essa palavra, Deus, ainda que
aqui curta, ó Pai, essa reflexão curta, mas eu sei, ó Pai, que ela falou em meu coração e nos despertou um pouco mais nesta manhã, a atentarmos para o poder que a igreja tem, o poder que o Senhor colocou em nós, Pai, o poder do Espírito Santo em nós. Nós te louvamos nessa manhã, pedimos uma semana abençoada para o teu povo e a tua igreja, em nome de Jesus. Se você crê, diga glória a Deus e aplauda o Senhor no seu lugar, em nome de Jesus.